a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Um domingo cheio de vida, uma semana abençoada para você, querido irmão, querida irmã na fé, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. O nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos celebrando o primeiro domingo do mês de agosto. Mês de agosto que na Igreja Católica aqui no Brasil é consagrado ao mês da reflexão, o mês de oração pelas vocações. Primeiro domingo, a vocação sacerdotal, porque a Igreja tem consciência da importância, da vocação ao presbiterato. Presbíteros para que a Igreja possa cumprir a sua missão. No segundo domingo, o Dia dos Pais, celebramos a vocação ao matrimônio, vocação à constituição de uma família, porque nem todo mundo nasceu para casar, tem que ter vocação, Vocação para o casamento, para viver uma vida a dois, para viver um com o outro, um para o outro, para viver os dois para os filhos. Supõe dedicação, empenho. No terceiro domingo, vamos celebrar a vocação à vida religiosa, à vida consagrada, de pessoas que renunciam à constituição de uma família através dos conselhos evangélicos ou dos votos de castidade, obediência, e castidade, obediência, através dos votos de obediência, de pobreza, de castidade, dedicam-se todo ao serviço de Deus e da Igreja. E se a gente for viajar nas regiões mais longínquas do Brasil, do mundo, ali vamos encontrar congregações religiosas, masculinas, femininas, pessoas de vida consagrada, consagrando, dedicando a sua vida ao serviço de Deus, ao serviço dos irmãos e irmãs mais pobres. E no quarto domingo vamos celebrar a vocação do fiel leigo, vocação do catequista, a vocação do ministro da palavra, da Eucaristia, de tantos fiéis que nas pastorais, nos movimentos, nos conselhos ajudam a Igreja a testemunhar o Evangelho, e que também no mundo, na vida profissional, no exercício do seu ministério aqui neste mundo,
cooperam pelo bem comum, cooperam pela busca de um mundo mais justo, solidário, fraterno e humano. Agora, falar de vocação é falar de um chamado de Deus que supõe da nossa parte uma resposta. Toda vocação é chamada. Agora, esse chamado ele vem por circunstâncias, né? Ele nunca é direto, podemos assim dizer. Deus não chega no ouvido da gente para dizer você vai ser padre, você vai casar, você vai ser missionário além das fronteiras, você vai ser um leigo consagrado. Não. A vida, né? A história, os acontecimentos, são muitas vezes mediações através das quais Deus nos chama, Deus nos motiva, né? Então a vocação ela é fruto de uma opção fundamental por Deus, né? E é importante lembrar isso. Antes de ser padre, eu tenho que ser um cristão, né? Tenho que ser um cristão, eu tenho que ser uma pessoa que acredita em Deus. Agora, a minha opção por Deus, a minha vida de fé, ela se manifesta numa orientação de vida. E isso é importante, né? E uma orientação de vida de acordo com aquela opção fundamental que celebrei por Deus, que celebrei por Cristo. E assim é para quem vai ser padre, assim é para quem vai abraçar o matrimônio, a paternidade, uma vida em família. Assim é para quem abraça a vida religiosa, assim é para aquele que também, na busca do bem comum, abraça uma profissão. Então, a nossa opção por Deus, a nossa fé, podemos assim dizer, a opção primeiro, o chamado primeiro, a ser bom, a ser justo, a ser honesto, a viver uma vida conforme o Evangelho. Agora, a partir da nossa opção de fé, aí vamos fazer a nossa opção vocacional. Uma proposta de Deus, um chamado de Deus, que supõe da nossa parte uma resposta. Uma resposta que não é dada uma única vez, não. Uma resposta que deve ser reafirmada no dia a dia. Eu, por exemplo, fui ordenado padre com 25 anos, meu Deus. Logo fui trabalhar sozinho lá em Carmo do Cajuru, uma paróquia com dezenas de comunidades rurais, urbanas, sozinho, morando numa casa enorme de 23 cômodos. Eu tive que dar minha resposta ali naquele momento. Tive que me empenhar, tive que me sacrificar, tive que lutar contra mim mesmo para poder viver a minha missão. Depois, nas muitas transferências para Itaúna, depois para Pará de Minas, para a Paróquia da Imaculada Conceição, depois na ida para Roma, onde eu tive a oportunidade de aprofundar os estudos, a experiência mais dura, mais difícil que eu fiz na minha vida, de morar fora do país, numa outra cultura, que me fez crescer, me ajudou, mas não é fácil, né? Depois de uns 9 meses de Nova Serrana, depois do retorno aqui para Pará de Minas, a Paróquia de São Francisco, agora em São Joaquim de Bicas. Então, a resposta, ela não é dada uma única vez, né? A resposta, ela vai sendo dada no caminho, né? Uma orientação de vida que a gente escolhe, no seguimento a Jesus, agora que deverá ser concretizada, né? Que deverá ser celebrada a cada dia, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, como acontece no matrimônio também. O Papa Francisco ele chama muito a atenção para isso, né? No documento, né, na exortação pós-sinodal, Amoris Laetitia, ele lembra, né, da importância de ajudar a que os casais não vejam o casamento como a celebração ou como um fim, né? Mas é o início de uma nova caminhada, é o início de uma opção de vida, é o início de uma vida em comum, né? E uma vida com etapas importantes. E também a vocação matrimonial vai supor da parte daqueles que se casam a reafirmação, né, do compromisso de amor, de fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na vida religiosa a mesma coisa, no exercício da profissão a mesma coisa. Agora, o que é importante é procurarmos ser bons naquilo que nós fazemos.
procurarmos colocar o ser acima do ter, né? É a grande mensagem do Evangelho desse final de semana. Quando Jesus vem nos alertar quanto ao perigo da avareza, de colocarmos o amor aos bens, o amor às coisas, o amor ao dinheiro em primeiro lugar. Talvez seja o grande pecado da sociedade que nós estamos vivendo hoje. O Papa João Paulo II, num documento que ele escreveu chamado Encíclica Centésimos Anos, ele chama a atenção para isso, que a sociedade contemporânea, ela inverteu os valores, ela colocou o possuir no lugar do ser, o ter no lugar do ser. Isso escraviza, tira o sentido da vida. Aí nós vamos ver eclodirem guerras, eclodirem tantos conflitos, violências nesse mundo. Por quê? Porque o importante é o possuir, é o ter cada vez mais, Não é à toa que lá no livro do Gênesis, quando vai falar do pecado, também no livro do Êxodo, me perdoe, fala do bezerro de ouro, que os hebreus abandonaram o Deus vivo para adorar o bezerro de ouro. Então isso é importante, o que seduz o ser humano, a grande idolatria do tempo que nós estamos vivendo é a idolatria do possuir. E essa arrebenta com a vocação, arrebenta. Faz com que a pessoa mude de profissão, abandone uma profissão que abraçou, que assumiu, que se esforçou, porque não é tão lucrativa, então muda para outra, como se o possuir fosse o mais importante. Faz com que a vida sacerdotal caia no vazio, se a gente se entrega ao possuir e coloque o ter acima do ser, pode arrebentar com a vida sacerdotal, com a vida religiosa, pode arrebentar com casamentos. E quantos casamentos e quantas famílias se arrebentam por causa do amor ao dinheiro, por causa desta inversão de valores, de colocar o ter no lugar do ser. Então, a palavra, nesse final de semana, nos convidando a refletir sobre a vocação, vem nos ajudar a refletir sobre o grande valor da nossa vida. O que é o sentido da nossa vida, da nossa existência aqui nesse mundo. Acolher o chamado do Senhor, viver a partir desse chamado. Viver com coerência, ser gente boa, Ser gente boa, praticar o bem, viver em harmonia com as outras pessoas. São Tomás de Aquino, quando ele falava na vida virtuosa, ele dizia que a vida virtuosa não se encontra no nada e nem no tudo, mas se encontra no equilíbrio, saber viver uma vida equilibrada, isso é importante. Se você quer um fim bom para a vida, uma finalidade positiva, escolha meios que te ajudem a chegar àquela finalidade. Então, um fim bom deve ser buscado por meios afins, por meios bons. Isso é fundamental lembrar. Nos ajuda a fugir dessa loucura que a sociedade hoje vive, de busca desenfreada de dinheiro e prazer e assim por diante, escravizando, tirando o sentido da vida. Uma vida equilibrada, é o que o Senhor nos convida a viver, Uma vida equilibrada, responder ao amor de Deus, vivendo com equilíbrio, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, procurando, conforme Jesus nos ensinou, viver uma vida com equilíbrio aqui neste mundo. Que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo seus dons, que nos dê sabedoria para discernirmos o sentido da nossa vida, para dizermos o nosso sim à sua vontade, para reafirmarmos o nosso sim no dia a dia da nossa vida. Sabendo que a vida passa. Quando eu fui ordenado diácono, eu tinha 24 anos, hoje estou com 56, um caminho longo já percorri. Tribulações, dificuldades, tropeços, fui convidado a reafirmar o meu sim, continuo sendo convidado a reafirmar o meu sim. E assim, cada
um de nós, né? É chamado a construir a sua história, a ser criativo, né? Conforme o nosso Renato Teixeira canta, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Agora, com a graça de Deus, sem a qual nós nada somos, nós nada podemos. Que o Senhor venha em nosso auxílio, que nos conceda a sua graça e bênção hoje e cada dia da nossa vida. E pela intercessão de São João Maria Vianney, patrono de todos os sacerdotes, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar a certeza de que muito pouco eu sei, de nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo homem ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.